Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Espero que seja tudo ótimo com você, com todo mundo da sua família. Gente, vamos estudar português? Vamos lá. A aula de hoje, gente, vamos trabalhar termos acessórios da oração. Na aula anterior, a gente viu os termos essenciais, vimos os tipos de sujeito, os tipos de predicado, né? São termos essenciais. A palavra essencial diz respeito àquilo que é fundamental, que é base. Então, sujeito e predicado são bases, são importantíssimos para a oração, ainda que haja frases que não tenham sujeito, como a gente viu. Mas a ideia é essa, né? Da essencialidade. Na aula de hoje vamos estudar os termos acessórios da oração. Como o nome diz, são acessórios. O que é acessório? Aquilo que serve para complementar, para trazer uma informação a mais, tá bom? Brinco a chamar de acessório, né? Porque não é a parte principal, né, de uma pessoa, ok? Então traz essa ideia de acessório. Bem, os termos acessórios da oração, gente, são 4 tipos. Nós temos o vocativo, o aposto, o adjunto, o adverbial. Aqui, olha, falta um L aqui, ok? Ó, adverbial e adjunto nominal. Esses são os 4 termos acessórios da oração. Eu espero que nós, ao fim dessa aula, possamos identificar na frase facilmente cada um desses termos acessórios. Bom, qual a característica do termo acessório da oração, né? Então, ele vai trazer acréscimo de uma informação. Não é base de oração, mas ele acessora, ele traz uma informação a mais, certo? Eles possuem a função secundária na construção sintática das orações. Isto é dispensável. Então, você vai ter frases que o adjunto adverbial não necessariamente precisa dele para aquela frase ter o sentido. Então, é dispensável. Em outros casos, a gente vai ver que, sim, mesmo assim, eles são indispensáveis. E eu vou demonstrar um exemplo para vocês. Pareceu um pouquinho confuso, mas no exemplo a gente esclarece. Bom, tem os termos acessórios da oração, eles têm a função de exprimir circunstâncias, tá? Eles trazem uma circunstância para o verbo, para o adjetivo, tá? Ou para o próprio advérbio, caracterizar os seres ou determinar os substantivos. Observem essas 3 frases aqui. Os doces estavam muito saborosos. Veja, muito, este é um termo acessório, muito, um termo acessório da oração. Beleza, de boa, você entende isso. Agora, detalhe, é acessório porque ele pode ser retirado, removido da oração sem muito prejuízo, tá? Então veja, os doces estavam saborosos, os salgados estavam ou estão saborosos. Agora, quando eu digo estavam muito saborosos, esse muito ele é acessório, porque eu sei que os doces estão muito bons. Agora pense o seguinte, imagine uma disputa, um joguinho entre 2 colegas. Aí um diz assim, olha, vamos fazer uma aposta, quer ver como a colega que vai comer esse doce vai dizer que ele está muito saboroso, se ela vai falar que ele está muito saboroso, eu ganho a aposta. Beleza, eles apostam. Perceba que há um contexto. Se a moça diz, olha, os doces estavam saborosos, quem ganhou a aposta foi o outro rapaz. Agora, se eu digo, ela falou, estão muito saborosos, quem propôs a aposta ganhou. E dentro desse contexto, o muito não é dispensável. Na verdade, ele é indispensável para aquela aposta fazer um sentido. Entende? Então, é óbvio que os termos acessórios da oração são dispensáveis, mas depende do contexto, como este exemplo que eu coloquei para vocês aqui, não é? Então, se ela falou muito saborosos, alguém ganhou. Se ela falou apenas saborosos, foi a outra pessoa que ganhou, e quem decidiu isso foi o emprego desse termo acessório. Bom, eu digo assim, o diretor pediu a ajuda dos funcionários educadamente. Educadamente é a forma, é o modo como o diretor pediu a ajuda. O fato é que o diretor pediu ajuda aos funcionários.
Então, educadamente é um termo acessório, indica um modo desse pedido, né? Eu tenho assim: as casas de praia estão desocupadas. Eu posso muito bem dizer: as casas estão desocupadas, não é? De praia é um termo acessório, traz uma informação a mais, não é? Então, elas, de certa forma, determinam que tipo de casas são essas. Não são casas da zona rural, não são casas urbanas, não, são casas de praia. Tudo bem? Deu para entender? Então, termo acessório para esse pessoal traz uma informação a mais, a frase, a oração. Pode ser dispensável, em geral é dispensável, mas em alguns casos, a depender do contexto, serão indispensáveis. Bom, o aposto. Primeiro caso de termo acessório da oração. Gente, o aposto ele serve para explicar, para resumir, tá? Para especificar o que foi falado anteriormente, tá? Então ele tem essa função de explicar, resumir, tá? Faltou um R aqui, resumir, especificar o que foi falado anteriormente. Geralmente vem após 2 pontos ou separado por vírgulas, parênteses ou travessões, sem nenhum problema. O importante é você perceber que a expressão, a palavra ou a expressão está explicando, está resumindo um elemento anterior. Veja, quando eu digo assim, aprecio todos os tipos de música, 2 pontos, MPB, rock, blues, chorinho. Esse MPB, rock, blues, chorinho, samba, está explicando os tipos de música que eu gosto, percebe? Então, ele está fazendo esta explicação. Portanto, gente, é um aposto isso aqui. Está após 2 pontos, olha só, sempre vai vir após pontuação. Eu tenho doutora Ana, a melhor nutricionista da cidade, foi galardoada esta semana. Olha que bacana. Doutora Ana, quem é ela? A melhor nutricionista da cidade, está entre vírgula, está explicando quem é a doutora Ana. Portanto, também é um aposto, tá? Então, perceba essa jogada. O aposto ele tem essa pegada de resumir, de explicar, especificar algo que foi falado anteriormente. Tudo bem? Olha só essa charge. Tem um rapaz, né? Ele está dizendo, levanta os dedos, né? 2 dedos, 2 problemas sérios em Natal. Natal é a capital do Rio Grande do Norte, né? Então existem 2 problemas sérios lá. E ele diz: a mobilidade urbana e a imobilidade da urbana. O que ele está fazendo aí? Ele está fazendo uma crítica à capital do Rio Grande do Norte. Ele está dizendo que o trânsito lá é ruim, é problemático, andar lá é muito complicado, os carros sempre são muito vagarosos porque o trânsito está cheio, está engarrafado constantemente. E o outro problema que ele aponta é a imobilidade da urbana, isto é, ele está dizendo que a cidade ela não anda, ela não evolui, ela não prospera. Então ele aponta esses 2 problemas. E isto é caso de aposto. Veja, 2 problemas sérios em Natal, 2 pontos, percebeu? 2 pontos. Aí vem, olha, a imobilidade urbana e a imobilidade da urbana, que explica os 2 tipos de problemas falados anteriormente. Tudo bem, pessoal? Isso é aposto. Bem, você tem alguns tipos de aposto, tá? Eu trago aqui apenas como informação para vocês, mas obviamente o importante entender do aposto é esse poder de resumir, especificar, explicar um termo anterior. Mas como informação, trago para vocês. Eu tenho um aposto explicativo. Mona Lisa, vírgula, obra de Leonardo da Vinci, vírgula, está no Louvre. Tá? Louvre é um importante museu que fica em Paris. Obra de Leonardo da Vinci explica que é Mona Lisa, uma tela famosíssima, né? A tela mais famosa, mais cara, já pintada. 2. Aposto enumerativo. É quando há um encadeamento de palavras, de termos, expressões que explicam um termo anterior.
A Revolução Francesa defendia 3 ideais, 2 pontos. Liberdade, vírgula, igualdade e fraternidade. Há um elencamento de elementos para explicar os 3 ideais da Revolução Francesa, tá bom? Aposto recapitulativo. O aposto, nesse caso, ele faz uma recapitulação. Ele fala com outros termos o que já foi falado anteriormente. Olha o exemplo: reeducação alimentar, exercícios físicos e determinação, vírgula. Todos esses fatores, pessoal, está substituindo reeducação alimentar, exercícios físicos, determinação, está recapitulando, percebe? Por isso que se diz que é aposto recapitulativo. Repito, isso aqui não é apenas como informação para vocês, tá? O importante mesmo é vocês terem a noção, a identificação do aposto dentro da frase ou da oração. Aposto comparativo. Viajarei para Cancún, né? Paraíso dos deuses. Olha, viajarei para Cancún, vírgula, paraíso dos deuses. Ou seja, Cancún está sendo comparado com o Olimpo, né? Na Grécia Antiga, os elementos mitológicos. Havia muita riqueza, muita poesia, muita lira, muita beleza. Então, Cancún é comparado a isso quando se diz paraíso dos deuses, porque lá se tinham coisas boas, belas e bonitas, não é? Bom, vocativo. Segundo termo, acessório da oração. Ele é um termo isolado da frase. Gente, ele não faz parte nem do sujeito e nem faz parte do predicado, como os demais casos de termos acessórios fazem parte. Não, ele é um termo isolado, tá? Ele serve para chamar a atenção do interlocutor. Ele aparece separado do restante da frase. Pode aparecer no início da frase, no meio da frase, no final, não importa, tá bom? Importante que ele venha separado por pontuação. Olha o caso. Você quer ir também, amiga? Olha só, amiga, sabe? Estou conversando com esse interlocutor. Eu sei, amiga, que você gosta de mim. Olha só, entre vírgula. Miguel e Clara, venham logo. Miguel e Clara, estou chamando a atenção, estou conversando com eles. Tudo bem? Isso é vocativo. Tinha uma música muito famosa chamada Ana Júlia, não é? Então fez muito sucesso algum tempo atrás. E ela dizia assim, ó: eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou, mas vou reconquistar o seu amor todo para mim. Ou Ana Júlia, ou Ana Júlia. Você deve lembrar dessa música, né? Você não lembra aí, mas a música fez muito sucesso, tá? Então esse ou Ana Júlia, Júlia, isso é vocativo. Eu estou interpelando, estou chamando a atenção dessa pessoa. Tudo bem? Também uma bem famosa, essa certamente você já ouviu. Querendo ou não, você já ouviu, tá? Garçom, aqui nesta mesa de bar. Ouviu, não é? Garçom é esse elemento vocativo, tá ok? Eu trouxe essa charge aqui para a gente observar o vocativo nela. Olha só, tem um garotinho que está no sofá, o pai dele. Veja o contexto todo. Estão usando proteções, né? E olha que proteção, né? Parece que estão no espaço. Mas o contexto social indica porque esse exagero, né? Digamos assim. Justamente a geração pós-coronavírus. Beijinho no rosto e abraço é o que sai a voz da televisão. E o garotinho pergunta: pai, o que era isso? Não é? Pai, o que era isso? E o homem responde: era a forma como as pessoas se cumprimentavam antigamente. Uma crítica social para esse momento, né, e tudo mais. O vocativo está aqui, ó. Pai, o que era isso? Esse chamamento. Tudo bem? Esse aqui agora eu quero que você identifique onde é que está o vocativo. Vê se você acerta, vai lá. Aposto que acertou, hein? Diz assim: vô, sabia que hoje celebramos a proclamação da República? E o avô responde: sim, e no resto do ano temos a esculhambação da República. Né? Onde é que está o vocativo? Logo na fala da criancinha, da menininha. Vô, esse chamamento, tá? E olha só a pontuação aqui, a vírgula. Tudo bem, pessoal? Então é bem fácil identificar o vocativo. O terceiro
termo acessório da oração é o adjunto adnominal. Bem, ele tem a função de caracterizar, determinar um substantivo. Tá? Você pode ser expresso o adjunto adnominal por um adjetivo, por uma locução adjetiva, um artigo, um pronome ou um numeral adjetivo. Veja os exemplos aqui. Como adjetivo, tá? Os políticos corruptos foram trancafiados. Veja, corruptos é a característica de políticos. Políticos é o substantivo dessa estrutura inicial, tá? Dessa frase. É o substantivo. Corruptos, portanto, sendo adjetivo, sintaticamente, ele exerce função de adjunto adnominal. Tudo bem? Locução adjetiva, tá? Formado pela preposição mais um substantivo qualificando, caracterizando um substantivo, uma expressão substantiva anterior. Quando você tem assim, o doce de leite está quente além da conta. Doce é o substantivo, tudo bem, substantivo. De leite é a característica desse doce, poderia ser doce de goiaba, doce de banana, certo? Mas de leite caracteriza, portanto, ele tem função adjetiva. E é uma locução adjetiva porque é formado por preposição mais um substantivo e característico, o tipo de doce. Tudo bem? Então, de leite, sintaticamente, exerce a função de adjunto adnominal. Os artigos, pessoal, definidos ou indefinidos também têm essa função. Olha o exemplo. Cessaram as vozes dissonantes. O as é o artigo definido. Então, o a, o os, o as, uns, uma, umas são artigos e dentro de frases eles podem estar exercendo função de adjunto, sendo artigo, claro, vai está fazendo a função de adjunto adnominal. Obviamente que o a, você já sabe, o a pode ser uma preposição, a gente já viu isso, né? Até no emprego do uso da crase, você tem dois as, uma preposição, um artigo, se junta, formou a crase. Mas sendo artigo, obviamente, é um adjunto adnominal. Bom, também os pronomes adjetivos possessivos, demonstrativos, indefinidos, você vai ter casos de adjunto adnominal. Veja só, alguns livros foram organizados na biblioteca. Gente, alguns é um pronome indefinido. Pronome indefinido, você sabe, é aquele pronome que generaliza, que não tem a quantidade certa, que não diz quem é a pessoa, né? Todos, quaisquer, alguns, não dá para saber quem é e não dá também para saber a quantidade. É um número impreciso. Então, alguns livros é o substantivo. Portanto, alguns têm a função sintática de adjunto adnominal. Numerais adjetivos. Os dois garotos estavam fascinados pelo livro. Olha só, pessoal. Numerais. 2 está caracterizando garotos. Não são 3, não é apenas um. Não, são 2. Estou fazendo essa caracterização de garotos. Portanto, 2, numeral, sintaticamente é um adjunto adnominal. E vamos para esta charge aqui, olha. E a sua ética, nobre colega parlamentar? Morreu de gripe suína. Né? Bom, tem uma discussão, né? Vamos lá. Você tem, olha, nobre colega parlamentar, além de ser um vocativo, porque é o chamamento desse interlocutor. Esse nobre é um adjetivo de colega, portanto, nobre é um adjunto adnominal. Parlamentar também é um adjetivo de colega, que é o substantivo, portanto, adjunto adnominal. Bom, o último caso de termo acessório são os adjuntos adverbiais. Tem valor adverbial, obviamente. Pessoal, advérbio, esse ad é um prefixo que significa que está junto, próximo, tá? Então está juntinho, está próximo. E verbial de verbo, né? Então está próximo do verbo. Ele traz uma circunstância para o verbo. Mas ainda que a classificação de advérbio seja isso, né? O entendimento seja isso, ele não se refere apenas a verbo. Ele também vai estar próximo, modificando, trazendo uma modificação para o adjetivo ou mesmo para o próprio advérbio. Tá? Ele intensifica sentido ou dá circunstâncias de dúvida, de tempo, de lugar, de companhia, de meio. Ele traz
essa referência, né, essa circunstância para adjetivo, para verbo ou para advérbio. Veja, preciso agir cautelosamente. Cautelosamente está modificando, tá? Está dando uma circunstância, ou melhor dizendo, para essa minha necessidade de ação. Precisar agir, precisar agir é uma coisa, agora precisar agir cautelosamente indica algo a mais. Tem algum problema, eu preciso esconder alguma coisa para que ninguém saiba. Perceba, cautelosamente traz uma circunstância para este verbo. Diga um verso bem bonito. Olha, bem bonito. O bem é o modo como o verso deve se apresentar. Ele está trazendo a circunstância para bonito, adjetivo. Só mostrando que advérbio não se relaciona apenas com o verbo, mas com o próprio adjetivo ou com o próprio advérbio. Tudo bem? Olha algumas frases aqui. Advérbio de afirmação. Não trouxe todas as listas, pessoal. Não quero tornar cansativo, né? Mas algumas, olha. Afirmação. Sim, ele certamente virá à reunião. Certamente, advérbio. Tá? Prefiro viajar de avião. Tá? Um meio de avião. O fim aqui, pessoal, não é finalizar, acabar, concluir. Não, o fim aqui é objetivo. Tá? Estudem para a prova de amanhã. Está aqui, ó, para a prova de amanhã, com o objetivo, com a finalidade. Tá? Deu para entender? Então, advérbio. Condição. Não se vence sem esforço. E modos idosos andam vagarosamente, devagar, tudo bem? Dessa maneira. Trago aqui para finalizar para vocês esse quadrinho de H, o horrível. Né? Ele diz assim, ó, ele está com os palitinhos na mão e diz: nós agora vamos tirar palitinhos para essa missão muito perigosa. Olha, muito perigosa. O muito está dando trazendo uma intensidade para o perigo desta missão. É uma missão que requer muita cautela, é muito perigosa. Então aqui é um advérbio de intensidade. Quando ele diz no início aqui, nós agora vamos. O agora é um advérbio de tempo, não é? Tudo bem? Ele vai explicar qual a missão impossível ou perigosa. Lembre-se, o menor palito vai ter que ir contar para minha esposa que eu não vou estar em casa para comemorar nosso aniversário de casamento. Olha que perigo é esta missão, hein? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido o que é um vocativo, o que é um aposto, um adjunto adnominal e um adjunto adverbial. Para finalizar nossa aula, sugestão de leitura da semana, gente. Leiam sempre, comprem livros, peçam os pais de vocês, se identifiquem com isso, tá bom? Com a prática da leitura. Rubem Fonseca é um dos contistas mais brilhantes brasileiros e que eu gosto muito, né? Então, Histórias de Amor é esse livro que eu indico para vocês essa semana, tá bom? Grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Olá pessoal, na aula de hoje nós faremos uma revisão sobre geometria. Então pessoal, hoje nós iremos estudar a geometria com os temas retas e ângulos. E aqui estão alguns exemplos para a gente ver esses detalhes. Olha só, duas retas de um mesmo plano, elas são paralelas quando não tem pontos em comum. Aqui está o exemplo. Pontos em comum significa parte dessa reta que tocam nessa aqui. Ou seja, se a gente prolongar essa reta e prolongar essa aqui também, elas não se encontrarão. Ou seja, não terão pontos em comum. Como nesse caso aqui, ó. Isso aqui é um ponto em comum, porque pertence a essa reta e também a essa outra. E aqui, pessoal, nós temos duas retas de um plano são concorrentes quando tem apenas um ponto em comum. Ou seja, quando elas se cruzam em um único ponto, né? Isso é que chama de retas concorrentes. Nós temos dois exemplos, esse aqui e esse. Pode ver que a reta W cruzou a reta V
no ponto P, ok? Nessa situação aqui, também nós temos retas concorrentes, tá certo? Olha só, a reta R, ela se cruza, né, com a reta T, formando aqui ângulos de 90 graus. Quando elas se cruzam formando ângulos de 90 graus, além de concorrentes, elas também são chamadas de retas perpendiculares. É fácil diferenciar. Retas perpendiculares se cruzam formando ângulos de 90 graus. Retas concorrentes somente, elas se cruzam e os ângulos aqui são agudos e obtusos. Essa é a diferença básica. E aqui, pessoal, nós temos essa observação. Veja só, duas retas contidas em um mesmo plano são coincidentes quando têm os pontos em comum, ou seja, quando todos os pontos da reta C também são da reta D. Aí, como uma está sobre a outra, a gente pensa até que só tem uma reta, mas sabemos que não tem apenas uma reta porque aqui está a simbologia dizendo que a reta C é igual à reta D, né? Ela está coincidindo com a reta D, por isso o nome retas coincidentes. E agora, pessoal, nós daremos início às primeiras atividades envolvendo essas retas, né? Nós começaremos com as retas que se cruzam, não? Que são as retas concorrentes. Observe que diz aqui, ó. E a primeira questão diz o seguinte, olha só. Observando cada figura, dê as medidas x e y indicadas. Essas medidas x e y que estão aqui nessas figuras representam os ângulos formados pelas retas que se cruzaram, né? Por essas retas concorrentes. E aqui, como você está observando na letra A, as pernas da mesa de engomar se cruzaram, formando quatro ângulos, né? O ângulo de 80 graus, o ângulo X, o ângulo Y e aqui o ângulo Y. Por que que ele colocou Y e Y? Porque quando as retas se cruzam, elas formam ângulos opostos pelo vértice. Esse ângulo Y e Y aqui também significa que eles têm valores iguais. Se a gente souber quanto é que vale esse ângulo aqui, estamos também descobrindo o valor desse outro, tá certo? Então vamos primeiramente encontrar o valor de x. Por que que vamos encontrar o valor de x? Porque o ângulo oposto pelo vértice a ele vale 80, olha só. Esse x aqui, ele vale 80 graus, né? Porque eles são opostos, ó. Esse ângulo aqui, ele é exatamente igual a esse. Se lá é 80 graus, aqui também tem que ser 80 graus. Legal. Então agora vamos para o y. Observe que quando descobrimos esse aqui, automaticamente estamos descobrindo esse outro valor. Então veja que se sairmos desse ponto aqui, esse ângulo aqui, ó, até chegar aqui, isso aqui é um ângulo de 180 graus. Ó. Desse ponto até esse aqui é meia volta e representa 180 graus. Como já sabemos que essa medida aqui vale 80, aqui para chegar em 180 tem que ser 100 graus. Com certeza absoluta, o valor de y vale 100 graus. Por quê? Porque 100 mais 80 é igual a 180. Dessa forma, como encontramos o valor y 100 desse lado, para cá também, com certeza, valerá 100 graus também. Né? Provando que os ângulos opostos pelo vértice são congruentes. O que é congruente? É igual. Então, esse ângulo é igual a esse, 80 e 80. Este ângulo aqui é igual a esse, 100 graus para cá e 100 graus para cá. Aqui na letra B, o procedimento é muito parecido. Observe que ele já até botou 40 graus aqui e 40 lá, porque a gente já sabe que eles são opostos pelo vértice, são iguais. Opostos pelo vértice também é chamado também de OPV, que é a sigla, oposto pelo vértice. Então, se já sabemos que esse aqui, esse ângulo mede 40, esse aqui, ó, para formar 180, está faltando quanto? Está faltando 140. Portanto, o valor de y aqui, ó, ele vale 140 graus. Vou colocar aqui. Por que 140? Porque se eu somar 140 desse ângulo com 40 daqui, a soma dos dois vai dar 180. Dessa forma, quando encontramos esse ângulo aqui, automaticamente encontramos esse. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Essa abertura aqui é a mesma desse outro lado. Tem o mesmo valor. Portanto, o valor de x que está aqui também vale 140 graus. E está terminado aí a letra B. E aqui na letra C, nós temos um rapaz sentado numa cadeira, né?
talvez na praia, e o ângulo formado pela cadeira, né, pelas partes da cadeira, são também opostos pelo vértice. Olha só, esse ângulo aqui é oposto pelo vértice com esse. E ele me deu o valor, está dizendo que esse ângulo de cima vale 110 graus. Portanto, o valor de y também, com certeza absoluta, é igual a 110 graus, sem cálculo algum. Ó, esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice. Esse ângulo aqui de 70 graus, ele é exatamente igual a esse outro aqui. Portanto, com certeza absoluta, o valor de x também mede 70 graus. Por quê? Porque esse ângulo aqui e esse também são opostos pelo vértice. Veja que após a resolução daquelas 3 letras da primeira questão, agora nós não teremos nenhuma dificuldade de resolver a segunda questão. Olha o que diz aqui, ó. Na figura abaixo, calcule as medidas x, y e z indicadas. Então, nós vamos fazer o que fizemos agora há pouco na primeira questão. Então, vamos começar respondendo logo os ângulos que são opostos pelo vértice. Tá certo? Ó, então, esse ângulo de 40 graus aqui, ele também se encontra aqui, ó. O y, ele vale 40, porque são opostos pelo vértice, tá? O vértice é esse aqui, ó. Eles ficam um de frente para o outro. Dessa forma, o valor de y também mede 40 graus. Agora, para a gente calcular o z e o x, lembrando que quando encontrarmos o x ou o z, né, o que foi encontrado primeiro já serve, né, para o outro. Vamos para esse aqui de baixo, que é o z. Então, se a gente sair daqui, olha só, essa abertura aqui, vindo aqui até aqui, pegando esse ângulo verde e o laranja, ele todinho ele mede 180 graus. Né? Então, se você observar, ó, essa abertura saindo daqui até aqui, pegando os dois ângulos, ela mede 180 graus. São ângulos suplementares. Eles também são conhecidos como ângulos, olha, suplementares. Futuramente veremos isso aqui, a gente já vai logo ganhando tempo. Ó. Suplementares. O que é que são ângulos suplementares? São dois ângulos que juntos, né, somados, dê igual a 180 graus. Então, se a soma desses ângulos der 180 graus, eles são chamados de ângulos suplementares. Dessa forma, se aqui já vale 40, esse ângulo Z com certeza tem que ser 140. Por quê? Porque 140 mais 40 é igual a 180. Dessa forma, como embaixo, que é verde aqui, ó, esse ângulo verde mede 140, o ângulo X, com certeza absoluta, também será igual a 140, porque eles são, ó, opostos pelo vértice. Então, pessoal, o ângulo ele é uma região delimitada por duas semirretas. Aqui nós temos um exemplo, né? O ângulo AOB, aqui está, ó, ângulo AOB, onde O é o vértice, ele aqui é o vértice. Os lados, nós temos dois lados, o lado OA, que é essa semirreta que sai do ponto O, passando pelo A e vai até o infinito, e temos o lado OB, que sai, a origem aqui é no ponto O, cuja origem é o ponto O, passa pelo B e vai até o infinito. E novamente mostramos que o ângulo é uma figura formada por duas semirretas de mesma origem, ou seja, a origem é no ponto O, que é o vértice desse ângulo, formando os lados OA e o lado OB. E aqui, pessoal, para reforçar esse assunto que a gente está estudando, nós vamos resolver essa atividade. Olha só, represente no seu caderno. Resolvendo a letra A, um ponto C. Basta colocarmos um ponto e a letra maiúscula C. Aqui na letra B, uma reta V. Então, a gente faz um traço, coloca as setinhas para os dois lados, né? Para dizer que ela não tem fim nem para esse lado, nem para esse outro. E nós vamos colocar a letra V minúscula. As retas são representadas com letras minúsculas. Aqui na letra C, para a gente representar um plano. Então, um plano nós vamos fazer aqui como se fosse um paralelogramo. Né? Um plano é mais ou menos assim. E eles são representados com letras do alfabeto grego. Aqui é a letra beta. Então, aqui o plano beta. Aqui
Aqui na letra D é para a gente representar a semirreta de origem no ponto O que passa pelo ponto P. Então a gente faz um traço. Aqui a origem, esse ponto aqui é o ponto O. Aqui é o ponto P, por onde a semirreta vai passar. E colocamos a setinha aqui para dizer que é infinito. Ela tem o começo, que é no O, passa pelo P e não tem fim. Por isso tem a setinha. Aqui na letra E vamos representar um segmento CD. Então o segmento é um traço que tem começo e tem fim. Aqui ele determina que o começo é o C e o fim é D. Então, dessa forma, o segmento é uma parte da reta que tem começo e tem fim. Segmento CD. Aqui na letra F, representar um ângulo agudo. Um ângulo agudo, a gente sabe, é aquele que é menor do que 90 graus. Então, 90 graus seria mais ou menos assim, um ângulo reto. Então, nós vamos inclinar aqui para que ele fique agudo. Então, tá aqui, um ângulo agudo. Na letra G, é para a gente fazer um ângulo reto. Então, uma das maneiras é usando essas réguas, que são no formato de um triângulo. Esse ângulo bem aqui, esse canto aqui, ele é reto, ele é um ângulo reto. Portanto, se usarmos aqui, para fazer um ângulo reto, ó, muito fácil, olha só. Aqui é um ângulo reto, um ângulo que mede 90 graus. Aqui na letra H, para a gente fazer um ângulo obtuso, é um ângulo maior do que 90 graus. Então a gente faz uma reta, um traço, né? E faz ele assim, ó, olha só. Ele é bem maior do que 90 graus. Ó. 90 graus seria isso aqui. Então, ó, ele passou além de 90 graus. E sempre que estudamos os ângulos, precisamos conhecer essa ferramenta. O transferidor, ele é um instrumento usado para medir ou construir ângulos. E veja como é muito fácil usar um transferidor. Aqui no papel nós já temos um transferidor desenhado e algumas semirretas formando vários ângulos. Aqui estão os ângulos, olha só. E nós vamos aqui dizer quanto vale cada um desses ângulos, né? Vamos dizer quanto é que mede cada um desses ângulos aqui. Então, pessoal, o primeiro ângulo aqui é o ângulo AVB. Olhando aqui no desenho, ó, AVB é esse ângulo aqui, ó, AVB. Então, a medida dele, dá para ver no transferidor que ele sai do 0 e vai até o 30. Portanto, o ângulo AVB, ele mede 30 graus. E aqui a gente coloca, ó, 30 graus. O segundo ângulo é o ângulo AVD. Então, ó, ponto A, vértice V e D. Então, esse ângulo aqui, ó, ele sai do 0 e vai até 60 graus. Portanto, o ângulo AVD, ele mede 60 graus. Aqui está. Portanto, ó, 60 graus. Agora nós vamos para o ângulo DVE. Muito fácil, olha só. O ângulo é esse aqui, ó. D vai até o vértice e o E. Então, ele mede isso aqui. Se a gente for olhar, se a gente observar de 60 para 70 dá 10 graus, com mais 10 graus indo até 80, com mais 10 graus indo até 90. Portanto, ó, 10 mais 10, 20, 20 mais 10, 30. Agora nós vamos para o ângulo FVI. Tá aqui ele, ó, FVI, é este ângulo aqui. Portanto, ele mede, olha só, de 120 até 180. Então, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60 graus. O ângulo FVI, ele mede 60 graus. E aqui está, 60 graus. E aqui, pessoal, olha só. Se observarmos, percebemos que os ponteiros do relógio formam diversos ângulos. E é verdade, a cada vez que os ponteiros se movimentam, eles formam ângulos, né? Observe que as marcações dos relógios, elas foram feitas de tal forma que de um número para o outro, essa abertura aqui mede 30 graus. Então, do 12 até o 1 mede 30 graus, do 1 até o 2 também mede 30 graus, e assim, em todos os relógios, essa medida ela é obedecida.
Dessa forma, fica muito fácil sabermos qual a medida desse ângulo que eu vou marcar aqui, ó. Esse ângulo aqui ele mede, ó, 30 mais 30, 60, mais 30, 90, mais 30, 120 graus. Então aqui é 120 graus. Poderíamos fazer assim também, ó. 1, 2, 3, 4, 4 vezes 30, 120 graus. Então, pessoal, como nós vimos, a posição dos ponteiros dos relógios, eles formam dois ângulos. Um ângulo menor, que é esse aqui, e um ângulo maior. Geralmente, as questões, elas determinam qual o ângulo que está sendo pedido. Olha só, qual a medida em graus do menor ângulo formado pelos ponteiros dos relógios. Portanto, aqui está querendo o menor ângulo que esses ponteiros formam. Portanto, queriam esse ângulo aqui, ó. Esse aqui é o menor ângulo, esse aqui é o menor ângulo. Qual seria o maior ângulo? Esse que fica para cá. E respondendo, nós já aprendemos agora há pouco como é fácil, olha só. Do 12 até o 3, foi 30 graus mais 30 graus, 60 mais 30, 90. Então esse ângulo aqui é o de 90 graus. Aí você bota, ó, 90 graus. Lembrando que 90 graus é um quadrinho com esse pontinho dentro. Esse outro ângulo aqui, olha só. Esse ângulo aqui, 30 mais 30, 60 graus. Veja nessa atividade. Classifique cada ângulo assinalado como reto, agudo ou obtuso. E aqui na letra A nós temos o ângulo formado pela vara de pescar e pela linha de pescar. Esse é o ângulo assinalado. E como a gente vê, ele é um ângulo menor do que 90 graus. Portanto, ele é um ângulo agudo. Resposta da letra A, agudo. Na letra B, o ângulo formado pelas laterais da caixa. Então, as laterais da caixa, aqui está, ó. Essa semi-reta aqui com essa, aqui está o ângulo, ó, é o ângulo de 90 graus. Aquele quadrinho que nós já falamos, ó, aqui. Então, portanto, é o ângulo reto. Aqui na letra C, o ângulo formado pelas águas do telhado. Águas do telhado são essas inclinações desses planos, né, do telhado. Então o ângulo que ele se refere é esse. Pode ver que ele é um ângulo maior que 90 graus. Portanto, ele é um ângulo obtuso. E aqui, pessoal, nós temos um outro material, né? É um círculo que foi dividido em 12 arcos, né? Daqui para cá um arco, aqui outro arco. Cada um desses arcos mede 30 graus, assim como lá no relógio. De um ponto para o outro vale 30 graus. E agora nós vamos preencher esse círculo com os ângulos que nós estudamos, né? Aqui nós temos o ângulo de 180 graus, é o ângulo raso, certo? Então, olha só, 180 graus. Este aqui é o ângulo de 90 graus, é o ângulo reto. Temos aqui um ângulo agudo, né? Um ângulo menor que 90 graus, é o ângulo de 60 graus. E esse outro ângulo aqui, ó, de 30 graus, também um ângulo agudo. Então, pessoal, 30 mais 60, 90, 90 mais 90, 180. Então, portanto, ó, lá em cima, um ângulo raso também, juntando os três ângulos, 180 graus. Aqui embaixo também 180 graus. Juntando todos, a soma dá igual a 360 graus. E é isso, pessoal, e assim a gente finaliza essa aula. Um forte abraço a todos e até a próxima!